Oi, turminha, bom dia! Como vocês estão, hein? Hoje, segunda-feira, dia 15 de junho, nós voltamos aqui para dar continuidade às nossas aulas, aos nossos aprendizados, às nossas responsabilidades, como vocês têm feito sempre, né? Realizando as atividades, isso tem me deixado muito feliz, ok? Então, olha só, essa semana e mais a outra semana nós vamos segurar firmes, porque depois, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar de férias. Isso mesmo, vocês vão ficar de férias. E olha só como vai ser bom, hein? Você poder brincar sem ter que se preocupar com a tarefa que a professora passou, né? Vai ser muito bom, não vai? Então, enquanto esse dia não chega, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, às nossas atividades, não é? As nossas responsabilidades ali, como vocês têm feito sempre, ok? Então, eu vou convidar vocês para pegarem aí o livro de língua portuguesa, que nós estaremos falando sobre contos de fadas. Eu acredito que vocês já ouviram a história da Branca de Neve, né? Da Chapeuzinho Vermelho, da Bela e a Fera, né? Você já deve ter assistido aí as histórias da Cinderela, não é? Então, o texto que eu vou trazer para vocês vai ser sobre o conto de fada da Cinderela. Eu vou fazer a leitura do texto, depois vocês vão fazer a leitura do texto para mim, tá? Quero ver como é que vocês estão aí de leitura, se vocês estão realmente treinando para que vocês vão melhorar cada vez mais, não é? Então, olha só, vocês vão pegar aí o livro lá na página 178, tá? Onde vai ter lá um texto que se chama Cinderela. Então, vamos lá. Esta é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre que era obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. Certo dia, o criado do rei trouxe um convite para o baile real, em que o príncipe procuraria uma esposa entre todas as donzelas do reino. Cinderela penteou e vestiu as irmãs para a ocasião, enquanto elas zombavam da pobre garota, que não poderia ir ao baile. Cinderela as viu partir e ficou muito triste e sozinha no jardim, quando de repente uma fada madrinha surgiu diante dela. Com um toque de sua varinha mágica, a fada transformou uma abóbora em uma linda carruagem e os trapos de Cinderela em um magnífico vestido. Vá ao baile, querida, disse-lhe a fada, mas lembre-se de que à meia-noite em ponto a magia acabará e tudo voltará ao seu estado normal. O príncipe dançou com Cinderela a noite toda e apaixonou-se pela doce garota. Porém, quando o relógio marcou meia-noite, Cinderela fugiu do palácio, perdendo no caminho um de seus sapatos de cristal. No dia seguinte, o príncipe ordenou que todas as donzelas do reino provassem o sapato para que ele encontrasse a dona, pois aquela seria a moça com quem se casaria. Centenas de moças fizeram fila para provar o sapatinho, mas ele só coube nos pés de Cinderela. Diante dos olhares invejosos das filhas da madrasta, Cinderela casou-se com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. Então, olha só, uma característica muito evidente que a gente encontra nos contos de fadas, né, que é um gênero textual, é principalmente essa frase aqui, ó, e eles viveram felizes para sempre. Quando você vê essa frase no final de uma história, logo você perceberá que trata-se de um conto de fadas. E o início, professora? Você falou do final. E o início? Como é que inicia um conto de fadas, né? Muitas vezes, quando você estiver lendo um texto, você vai observar isso, né? Você vai ver que o início de um conto de fada, ele conta assim, certa vez, era uma vez, né? Ou então aqui, ó, esta é a história, né? Então, ele traz sempre essa introdução, né? Para que você fique atento para a história que será contada. Então, o que se tem que observar, né? Quando você vai escrever um texto,
Se você inicia, né, esse texto com essas palavras, né, com essas frases de que certa vez, né, em um lugar muito distante, né, era uma vez. Então, esse início de texto ele caracteriza muito um conto de fadas, ok? E a frase que é clássica, né? E eles viveram felizes para sempre. Essa frase, ela é a frase clássica para que você compreenda que ali se trata de um texto, né? Um gênero textual que é o conto de fadas, ok? Então faça essa leitura, por mais que você já conheça a história da Cinderela, né? Você já deve ter até assistido o filme da Cinderela, mas mesmo assim você precisa fazer essa leitura, né? Para que você possa dizer assim, eu li a história, não só assisti, né? Eu li a história da Cinderela. E isso é muito importante, você ter essa autonomia de poder dizer isso, né? Que você leu, que você compreendeu a história, ok? Leitura não é para qualquer pessoa, não. Só os fortes, né? Que vão ler realmente, porque ler não é fácil, viu? Então, seja uma pessoa dedicada, leia realmente textos para que você tenha cada vez mais conhecimento, tá bom? Então, olha só. Aqui no texto, na página 179, tem aqui um trecho, né, da história que diz assim, ó: vá ao baile, querida, disse-lhe a fada, mas lembre-se de que à meia-noite em ponto a magia acabará e tudo voltará ao seu estado normal. Então, olha só, qual é o significado da expressão? Quando a fada falou para ela assim, à meia-noite em ponto, o que ela quis dizer? Que exatamente à meia-noite ou perto, né, ou próximo de meia-noite. Então, o que você entende quando a pessoa fala assim, ó, 1h em ponto, né, meia hora em ponto? O que você entende nessa expressão, ok? Aí você vai marcar uma das duas respostas, se é exatamente à meia-noite ou a fada falou que era próximo à meia-noite, ok? Então, marquei a resposta correta. E aí na página 180, você vai fazer o seguinte, ó, converse com os colegas. Quem são os colegas? Sim, aí a sua mãe, né, os seus irmãos que estão aí próximo a você, ajudando a fazer atividades, não é? Tem assim, letra A, por que as irmãs zombaram de Cinderela? Né? De acordo com o texto que você leu, que você ouviu, por que as irmãs dela zombaram, né? Zoaram dela, né? B. O príncipe dançou a noite toda com Cinderela, mas não chegou a saber seu nome ou seu endereço. Por que isso aconteceu? Então, e por que você acha que aconteceu isso? O príncipe ficou ali dançando a noite toda, ficou tão empolgado que nem quis saber o nome, nem o endereço dela, né? Só queria compartilhar ali aquele momento que ele estava com ela, né? Por que você acha que isso aconteceu? Letra C. Qual foi o objetivo do príncipe ao ordenar que todas as moças provassem o sapatinho de cristal, né? O que ele queria com isso? O que o príncipe queria quando ele falou, né, para seus súditos lá, para os seus empregados, que todas as moças deveriam experimentar aquele sapato que ficou para trás da Cinderela? E a letra D. Você conhece outras versões dessa história? Né? Se você diz, não, eu li essa história, mas ela tem uma parte que ela é diferente. É porque realmente tem versões, né? Pessoas que contam de formas diferentes a mesma história, né? Aí você vai dizer se você já leu essa história de um outro jeito. Letra E. Em sua opinião, o que uma história precisa ter para ser um conto de fadas? Quem ficou atento ali, ó, com o que eu falei lá no início da aula, vai saber responder essa pergunta aqui certinho, tá bom? Aí aqui tem, né, algumas mais informações sobre o que são os contos de fadas que eu vou ler para vocês, tá bom? O conto de fadas é uma história antiga, transmitida de geração a geração. O tempo dessa narrativa é indefinido, então a gente não sabe, né, quando foi. Ou seja, o leitor não sabe exatamente quando a história aconteceu. Ninguém sabe em que século essa história aconteceu, né? O cenário é o lugar onde se passa a história.
pode ser um palácio, uma casa, uma floresta ou outro lugar. Você percebe que a história da Chapeuzinho Vermelho também é um conto de fada. E ela acontece aonde? Ali, né? Na floresta, na casa da vovó, né? Aqui, o cenário da Cinderela, né? Acontece aonde? Ali no castelo, né? Onde ela vivia com a madrasta, né? Aconteceu também lá no Palácio do Príncipe, ok? Então, o cenário onde acontece essas histórias, elas são geralmente esses lugares, castelos, né? Florestas, ok? Na segunda diz assim, copie do texto a expressão que indica o tempo em que essa história aconteceu. Né? Então, você vai lá no início lá do texto, e aí, se você conseguir encontrar, você vai dizer o que você acha o tempo ali. Porque a gente não sabe ao certo, a certeza. Mas aí, alguns textos, né, eles trazem pra gente ali para que você tenha uma ideia de quando isso foi, né? Se foi há muito tempo atrás, né? Porque a gente não sabe a definição, mas a gente pode saber se foi há pouco tempo, se foi há muitos anos atrás, entendeu? Letra A. Há outras expressões que indicam tempo nos contos de fada? Escreva uma que inicie e outra que finalize os contos de fadas. Foi o que eu enfatizei lá no início dessa aula, não é? Como é que inicia os contos de fadas e como elas geralmente terminam, né? Geralmente terminam, ok? Letra B. Que tempo essas expressões indicam? Ok? E aí você vai dizer, né? Será que tem um tempo definido para isso? Tá? Né? Terceira, qual desses cenários não pode pertencer à história de Cinderela? Então você imagina ali onde se passa a história da Cinderela, né? Como eu falei aqui, ó, o castelo onde ela morava, o castelo do príncipe, né? O jardim ali, onde ela estava triste, onde a fada apareceu. Então, você imagina ali os ambientes que fazem parte da história. Aí você vai marcar o que não faz parte, né? O que não tem nada a ver ali na história, o ambiente com a história da Cinderela. Aí tem aqui, casa, jardim da casa, palácio real, floresta encantada, né? Então você vai dizer aí qual desses espaços, desses cenários não pertence à história da Cinderela, tá joia? E aí vocês vão ficar só nessa página aqui, tá? Eu sei que é uma atividade de interpretação de texto e ela requer muito do seu tempo, da sua atenção para que você faça corretamente. Então eu não vou estender essa atividade para que você concentre mais seu tempo no que está falando aqui, tá bom? E aí daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar as nossas aulas de hoje. Até mais!